A Embrapa seleciona produtores interessados na avaliação do desempenho agronômico, na multiplicação e até comercialização de sementes da cultivar de sorgo forrageiro BRS 661. Nós temos duas fotos, eu vou pedir para colocar na tela, para a gente ver um pouquinho de imagens. Essa forrageira ainda está no seu processo inicial, precisa de multiplicação das sementes e por essa razão a Embrapa está chamando os produtores para atuar exatamente nesse processo de conhecimento, adaptação e até comercialização dessa cultivar. Eu vou repetir aqui, é o sorgo forrageiro BRS 661. É um programa para os produtores de sementes interessados na multiplicação da forrageira, que pode ser uma alternativa ao milho, principalmente no caso dessa forrageira, no formato de silagem. A forrageira, é possível fazer a silagem para depois passar para os animais. Os interessados, você produtor de semente, que esteja interessado, vocês devem estar inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas. A cultivar BRS 661 foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo de Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais. É uma variedade de polinização aberta que se destacou nos ensaios, reunindo importantes atributos sugestivos para sua recomendação para silagem. É o que eu disse, e esse é o texto que está na apresentação da forrageira, texto no site da Embrapa Milho e Sorgo. Para falar um pouco mais desse assunto, nós vamos conversar com o analista da Embrapa, essa unidade de Sete Lagoas, Embrapa Milho e Sorgo, o Reginaldo Rezende Coelho. Muito boa tarde, doutor Reginaldo. A nossa conversa vai contar também com a participação do João Pedro. João Pedro é nosso analista, é agrônomo, também conhece bastante de forrageiras, né? Doutor Reginaldo, há quanto tempo a Embrapa desenvolve essa forrageira? Bom, como você disse, a cultivar 661, ela faz parte de um programa de melhoramento da Embrapa de Sorgo. Então, esse trabalho já teve início há pelo menos 8 anos atrás, né? Quando começou os trabalhos de seleção e, uma vez feito aí os primeiros testes, a cultivar passou por um trabalho de ensaio de VCU, que é valor de cultivo e uso, que é um ensaio exigido pelo Ministério da Agricultura. E aí, por fim, a Embrapa registrou e protegeu a cultivar. Então, é um trabalho aí que durou pelo menos 8 anos. Só uma explicação para o pessoal que está em casa. Neste momento, agora são 5 horas mais 1 minuto, chove torrencialmente em Sete Lagoas. Está chovendo bastante. Se você ficar atento, você vai ouvir no fundo o barulhinho da chuva caindo. Mas mesmo assim, Reginaldo, que está conversando conosco, apesar desse barulho todo e da conexão não estar 100%, nós vamos buscar as informações necessárias para o produtor. João Pedro, a sua pergunta. Doutor Reginaldo, esse material que vocês desenvolveram, que estão colocando no mercado, é um produto voltado à produção de silagem? A ideia básica é plantar para produzir silagem a partir desse material? Exatamente, é uma cultivar forrageira cuja destinação é a produção de silagem. Os produtores irão plantar, normalmente são pecuaristas, e a finalidade é para a produção de silagem. Qual é o potencial de produção de silagem, qual é a produção por hectare que vocês estão conseguindo aí em Minas com esse material? Nesse caso específico da cultivar BRS 661, os dados de pesquisa demonstraram um potencial de
de produzir, em média, 60 toneladas de madeira verde por hectare. No Centro-Oeste, você tem uma necessidade muito grande de ter alimentos no período da seca. O grande problema para o produtor é a figura do processo de produção de silagem. As máquinas são caras, são máquinas de alta tecnologia. Uma sugestão que a gente sempre coloca aqui no canal do Boi é que se montasse, a exemplo do Paraná, o Paraná tem muitas cooperativas de leite que elas têm equipe que vão lá, preparam o solo, plantam a forrageira que vai ser produzida, colhem a forragem e entregam para o produtor já pronta num silo. E se a gente conseguisse fazer um modelo que se replicasse em outros locais do Brasil, daria um avanço muito grande, porque eu falo por mim, eu sou um pequeno criador. É muito difícil, uma máquina dessa é muito cara, é muito difícil eu tê-la e vou usar poucas horas por ano, o custo da hora ficaria absurdamente alto. Se criasse simultaneamente a esse trabalho, esses multiplicadores de semente que vocês vão contratar, eles colocassem isso no radar deles, que eles pudessem pensar a médio prazo, não vai ser para o ano que vem, mas colocar a médio prazo, esse modelo do Paraná, replicar esse modelo que funciona e muito bem lá, e é uma das maneiras de você ter alimento para o gado na época da seca a um custo bastante razoável. Você falou muito bem, a grande dificuldade, principalmente do pequeno produtor, é esse processo de ensilagem que exige esses usos de máquinas, né? Mas hoje, mesmo em pequenas propriedades, a gente tem alguns prestadores de serviço que acabam fazendo esse serviço para o produtor, porque realmente, para o pequeno produtor adquirir os maquinários para a produção, fazer as práticas de ensilagem, realmente fica complicado. E você falou de ensilagem na época da seca, essa cultivar, ela tem uma característica de ser tolerante à seca. Então, é um atributo interessante para o produtor ter uma alternativa melhor em relação ao milho silageiro. Essa seria uma das características dessa forrageira, ser uma alternativa ao milho para a produção de silagem. Que outras características essa variedade tem em relação ao que a gente já conhece do sorgo? Então, ela é como eu disse, ela tem um potencial de rendimento muito, muito interessante. No caso do sorgo, né, tem uma característica de ter a capacidade de rebrota. Essa variedade ela tem uma excelente capacidade de rebrota, o que permite que o produtor possa fazer 2 cortes, né? O primeiro corte, quando plantado aí na safra de verão, com colheita aí em fevereiro, e com a possibilidade de um segundo corte, e esse segundo corte pode proporcionar uma produção entre 30% a 40% do primeiro corte. Então, você tem um rendimento de silagem muito maior em relação ao milho, né? E, além disso, essa cultivar, ela tem alta capacidade de rebrota. Isso faz com que o rendimento de silagem por hectare ele seja também interessante. Também uma característica interessante dessa cultivar é a tolerância ao alumínio no solo. O alumínio no solo, como a gente sabe, ele é prejudicial às plantas, e essa variedade ela traz a característica de ser tolerante ao alumínio do solo. Reginaldo, aqui no Centro-Oeste aumentou muito o plantio de milho segunda safra. Colhe-se a soja e entra com milho. Surgiu um problema recente, que é uma praga que praticamente não criava nenhum problema para o milho, que é a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho está detonando muitas lavouras e prejudicando muito a produtividade. O sorgo é tolerante a essa? Ele também é afetado por essa cigarrinha? Você tem essa informação ou não? Sim, os pesquisadores da Embrapa já fizeram um levantamento, né, da área de pesquisa, e o que demonstrou até o momento, né, que o sorgo ele é um hospedeiro da cigarrinha, porém o enfesamento ele não desenvolve na cultura do sorgo, o que faz com que o sorgo passe a ser uma excelente estratégia, né, para a produção de grãos, né, vamos falar do sorgo granífero, e também
para a produção de silagem. Então, o enfesamento que é causado aí pelos mulicuts, ele não afeta o sorgo, né? Aí o sorgo passa a ter uma vantagem muito grande em relação ao milho, principalmente para o plantio de safrinha. Aqui na região, tem produtores que plantam milho segunda safra próximo à região de cana, onde tem usinas de cana. É impressionante que a cigarrinha ela fica na cana, ela não ataca a cana, porém ela migra para o milho desde o início. A hora que o milho germinou, já começa a aparecer a cigarrinha. Então é uma vantagem muito grande. Inclusive é interessante esse material para o produtor que for plantar, em vez de plantar milho próximo a essas canaviais, plantasse o sorgo, que é muito mais resistente e que não teria nenhuma surpresa negativa, né? Exatamente. Hoje nota-se que a cigarrinha está chegando muito cedo na cultura do milho e caso alternativas, né, medidas de controle não for feita logo no início, as consequências lá no final do ciclo, quando aparece o sintoma, elas podem ser bem drásticas, né? Doutor Reginaldo, vamos explicar para o pessoal que está chegando agora. Nós estamos falando de uma nova cultivar, está sendo testada pela Embrapa Milho e Sorgo, que é a cultivar de forrageira, de sorgo de forrageira, BRS 661. E a Embrapa está chamando produtores de semente para ajudar nesse trabalho de, primeiro, consolidação dessa cultivar e depois multiplicação e até comercialização da BRS 661. Quantas safras dessa variedade é possível plantar por ano? Bom, esse sorgo, como eu disse, né, se planta na época da safra, no verão, né? Aí vai depender muito de condições, né, climáticas. Normalmente se planta no início da estação chuvosa e com cerca de 90 a 100 dias se faz o primeiro corte quando se faz a silagem. Dependendo das condições climáticas, havendo disponibilidade de chuva, você pode ter uma rebrota e essa rebrota, com mais os 90 dias, você tem o segundo corte. Então, na verdade, são 2 cortes e um único plantio. Daí, a vantagem, novamente, do sorgo, porque você faz o sorgo forrageiro, né, para silagem, que você faz um plantio, você investe em sementes somente no primeiro plantio, e você pode ter até 2 cortes para a produção de silagem. Nesse processo de chamar os produtores interessados em participar como parceiros da Embrapa, quais são as etapas, o que o produtor precisa fazer? Nós já dissemos no início que ele precisa estar inscrito num programa oficial, né, de produção de semente, mas quais são as etapas, como é que a Embrapa está chamando o produtor, o que precisa ser realizado nessas etapas? Ok, então a Embrapa publicou um edital, e nesse edital, como você leu aí as informações, ele tem todos os requisitos para que o produtor de sementes inscrito no Renasem, para o produtor de sementes de sorgo, ele possa participar. Mas são basicamente 2 etapas. Uma, primeira, é a cooperação técnica. A Embrapa, nesse momento, ela vai construir um plano de trabalho junto com esse produtor selecionado, e aí a gente vai fazer a validação agronômica da cultivar BRS 661. O que significa validação agronômica? Aquele produtor que tem as regiões onde ele pretende comercializar a semente, ele vai fazer o plantio de algumas áreas, o que a gente chama de unidade de observação, e nessas áreas ele vai fazer uma avaliação da cultivar. E é a oportunidade dos agricultores da região também conhecer previamente essa cultivar. Uma vez que ele fez essa avaliação e ele decidiu por fazer o licenciamento de produzir a semente, a Embrapa vai fazer um contrato de licenciamento. Esse contrato de licenciamento, ele permite que esse agricultor, esse produtor de semente, ele vá produzir, comercializar a semente por um período de 5 anos. Né? Então, ele vai poder explorar comercialmente essa cultivar mediante esse contrato de licenciamento. São basicamente 2 etapas. Uma, cooperação técnica, e a segunda, o licenciamento propriamente dito.
Em quanto tempo o senhor acredita que essa cultivar já estará disponível com as sementes para comercialização ao mercado? De acordo com o cronograma, a ideia é que esse primeiro contato, né, essa primeira parte, ela seja feita agora, no primeiro semestre, né, e aí esse produtor vai ter a condição de já produzir uma quantidade mínima de sementes, né, para entrar no mercado com uma abertura de mercado a partir de outubro, novembro, já de 2023. Muito bom. Vocês aí na região do Sudeste, né, e também alguns estados, Mato Grosso, tem muito produtor que tem pivô central. Esse pessoal podia fazer um trabalho de multiplicação e com certeza agilizaria a oferta de semente dele, né? Exatamente. O que se preconiza na produção de semente é que seja produzida em área irrigada, justamente para dar toda a condição para a formação das sementes e, com isso, ter uma semente com excelente qualidade fisiológica em termos de vigor e germinação, né? Doutor Reginaldo, queremos agradecer a sua participação, Reginaldo Rezende, que é analista da Embrapa Milho e Sorgo. Muito obrigado pela sua gentileza. Está debaixo de uma forte chuva aí em Sete Lagoas. São Paulo também, está tudo alagado, né? Não sei aí em Sete Lagoas, mas que está chovendo bastante, a gente ouve o barulho, né, à distância. Muito obrigado pela sua entrevista e eu já vou colocar na tela mais informações para os produtores interessados em buscar na Embrapa outras informações sobre essa cultivar. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse edital e fazer com que as informações cheguem aos produtores de sementes. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Bom trabalho. Muito bem. Eu vou colocar na tela, está aí na tela já, você se tiver interesse em ser parceiro da Embrapa, primeiro, vamos falar teste, né? Não sei se eu posso chamar de teste, João Pedro, validação agronômica para posterior comercialização por 5 anos. O produtor que for parceiro da Embrapa vai poder, depois que tudo tiver validado, fazer a comercialização da semente dessa nova variedade. O que você acha, João Pedro? Tudo que for feito com a produção de alimentos para bovinos, de forma mais sustentável, e o sorgo passa a ser isso aí, é importante. Agora, a questão da semente é um passo importante, é um material genético desenvolvido pela Embrapa, ela é patenteado por ela, e com certeza eles já têm trabalhos muito bons. E essa informação que não é afetada pela cigarrinha, que afeta o milho, é uma excelente notícia para os produtores aí. Pela resistência, né? Porque é resistente. E o sorgo é uma planta muito rústica, ela tem uma capacidade de produzir muita matéria seca com pouca água. E ela passa a ter um papel importante, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste.